Pedro de Barros, eu sou psicólogo, aluno aqui do Estudo Dirigido Psi, e fui convidado aqui pelo curso para dar o meu depoimento por ter sido aprovado no ano de 2017 nos concursos do Pedro II e do TRE, aqui do Rio de Janeiro. Então me convidaram para compartilhar um pouco, fazer um depoimento sobre como é que foi minha preparação, como é que foi a realização da prova. Então é isso que eu quero dividir um pouco com vocês hoje. Bom, eu já faço concursos há algum tempo, concursos sempre para psicólogo, e fui servidor municipal, trabalhei na rede pública de saúde durante alguns anos, até assumir agora a vaga no Pedro II, então já vinha fazendo essa preparação para concursos há algum tempo. No ano de 2017, eu fiz o concurso para o Colégio Pedro II, e aí foi a primeira vez que eu fiz o curso aqui do Estudo Dirigido, indicado por alguns amigos que já conheciam e recomendavam, e foi uma experiência muito boa pela qualidade do curso, pela qualidade dos professores, e foi um diferencial. Eu já tinha uma experiência de preparação para concurso, já tinha feito outros preparatórios que também me ajudaram, mas eu brinco que foi o pulo do gato, foi aquele empurrãozinho para passar do quase para aprovação, dentro das vagas. Então o processo de preparação foi sendo lapidado ao longo desses anos, né? A maneira de estudar, a estratégia de estudar, tudo isso vai sendo aprimorado à medida que a gente estuda. Eu acredito que tem 3 pilares que são importantes nessa preparação. Primeiro é o tempo, então a gente precisa saber quanto tempo de fato a gente dispõe para estudar. Então eu fiz um quadro horário bem realista da minha semana, porque eu levo uma vida normal como muitos psicólogos, então trabalho, tenho um tempo de deslocamento até o meu trabalho. O trabalho onde eu estava era distante da minha casa, então tinha um tempo de deslocamento, tinha um tempo de trabalho propriamente, tem os outros afazeres de casa e outros compromissos, então a gente precisa estabelecer um quadro realista para saber quanto tempo de fato a gente dispõe e usar todo esse tempo que a gente dispõe para o estudo. Agora, não é só usar o tempo, a gente precisa usar o tempo com uma certa estratégia, com uma certa técnica. Então, eu tentava distribuir as matérias e ir avaliando se o meu jeito de estudar estava funcionando. Porque às vezes a gente começa a estudar, e eu já fiz isso, e conheço amigos que também fazem, e se embala no estudo sem parar para avaliar se aquele jeito de estudar, se aquele ritmo, se aquela carga horária seguida com a mesma disciplina está funcionando, ou se não, ou se você consegue render bem até um certo tempo e depois o seu rendimento cai. Então é importante, para mim foi muito importante não só estudar todo o tempo que eu tinha disponível para estudar, mas ir avaliando semana a semana se o jeito de estudar, se a distribuição das disciplinas, se o método estava funcionando. E aí como é que eu estudava, né? Basicamente eu tinha 2 referências que eram as aulas em vídeo e as aulas escritas. Isso valeu para o Pedro II, e para o TRE eu só acrescentei 2 livros que eu sabia que, já por uma experiência anterior, que a banca tinha como referência, então eu estudei um pouquinho pelos livros. Mas a fonte principal sempre foram as aulas em vídeo e os PDFs. Então eu distribuía o tempo tentando dar conta de todas as aulas em vídeo e de todas as aulas escritas. E além disso, à medida que eu estudava, eu tentava fazer um mapa mental. Não era um mapa mental lindo, eu vejo fotos aí de muita gente estudando que faz mapas mentais super bonitos, coloridos e tal. O meu não, o meu era feio, mas eu conseguia entender. Batia o olho ali e sabia. Então, as revisões eu fazia pelos mapas mentais. Isso poupa muito tempo. A gente já gasta um tempo para entender aquele conteúdo e fazer o mapa mental. Gasta um tempo muito maior do que se a gente simplesmente lesse e marcasse. Mas lá na frente a gente recupera esse tempo e até poupa tempo, porque você bate o olho no mapa mental e entende aquilo que você já viu. Volta tudo à sua memória. E para testar se isso está funcionando, é importante no meio do caminho fazer questão. Então é estudar, fazer mapa mental e fazer questão. Funcionou? Aí lá na frente você faz um intervalo de tempo e revisa aquela matéria, revisa aquele mapa mental. Se você percebeu que não funcionou muito bem, que não rendeu, que não acertou tantas questões daquela matéria que você estudou, aí volta e estuda de novo. Então esse ciclo de estudar, aplicar, revisar e adaptar, é isso que faz a gente sentir que está avançando.
Então eu era bem cuidadoso em avaliar. Então eu mantinha um diário dizendo, hoje eu estudei tantas horas de tal disciplina e acertei tantas questões de tantas que eu fiz. Isso me ajudava a ter uma noção, não montava planilha, não, era por escrito mesmo, assim, num caderninho, para eu mesmo conseguir acompanhar se eu estava evoluindo. Isso é um ponto importante, a gente precisa dedicar o tempo que a gente tem de maneira organizada e fazendo uma estratégia. Um outro ponto importante, e aí isso vale especialmente para os psicólogos, é não negligenciar as matérias não específicas. Então, português, né, para quem está fazendo concurso para tribunal, direito, legislação, informática, essas matérias a gente tem menos familiaridade. Então, é importante dar um foco nessas matérias. Psicologia, mesmo que a gente não domine tudo que vai cair, a gente já ouviu falar, a gente já leu, a gente já teve algum contato, então a gente tem mais facilidade quando vai estudar. Agora, as disciplinas gerais, as matérias que não são da nossa área, essas matérias a gente precisa dedicar tanta atenção quanto a gente dedica para a psicologia. E isso, para mim, foi um diferencial na hora de me preparar. E, inclusive, os professores daqui são excelentes e me ajudaram muito nessa preparação das disciplinas gerais. Então, português, raciocínio lógico, informática e direito, eu consegui obter um resultado muito bom por ter dado atenção e por ter tido bons professores, boas referências. E, por fim, mas não menos importante, é tentar conduzir os estudos de uma maneira equilibrada. Eu tentei sempre evitar perder horas de sono, por exemplo, para ficar estudando. Mantinha uma rotina regular de exercício físico, então 3 vezes por semana eu dava uma corridinha, mesmo durante a preparação, separava ali meia hora, 40 minutos, dava uma corridinha e tentava dormir bem, porque para mim não funcionaria sacrificar o sono para ficar estudando. Então, isso para mim funcionou. E, inclusive, no dia da prova, eu tive essa experiência, né? Foram 2 experiências bem contrastantes. A prova do Pedro II e a prova do TRE. Na prova do Pedro II, eu, na véspera, tive o aniversário de um amigo e a gente foi jogar futebol, eu dormi tranquilo, a prova foi à tarde, eu cheguei para fazer a prova bem descansado e consegui fazer uma prova que foi, assim, de todos os concursos que eu fiz, foi a primeira prova que eu terminei e falei, nossa, dessa vez eu acho que eu estou dentro, porque eu acho que eu fiz uma prova legal. E a prova do TRE foi um contraste com isso, porque eu dormi pouco, acordei mais cedo para tentar fazer uma revisão, fui para a prova cansado, com sono, a prova foi massacrante, então quando eu terminei eu falei, essa aqui não foi para mim, porque essa aqui foi difícil, eu estava cansado, teve coisa que... E depois, quando eu fui conferir o gabarito, eu vi que por causa do cansaço, por ter feito a prova ainda sem estar bem descansado, eu tinha errado questões que eu saberia fazer se eu tivesse com a cabeça fresca, se eu tivesse tranquilo, porque eram coisas que eu tinha estudado, eu tinha revisado, eu tinha acertado questões treinando, mas quando chegou na hora da prova eu errei porque estava com a cabeça cansada. Então, tanto na preparação como na prova, é fundamental descansar, chegar com a cabeça tranquila e sem aquela pressão que às vezes a gente se coloca. Isso no percurso dos concursos foi uma coisa que eu aprendi. Aí fazer uma prova sem medo de fracassar. Se não der certo nesse, vai aparecer um outro. Porque quando a gente faz um concurso com medo de fracassar, no fundo a gente se sabota um pouco para poder ter uma justificativa, para a gente poder saber que se eu tivesse estudado um pouquinho mais, eu conseguiria. Aí a gente não dá o tempo para ter essa justificativa. Então, você que está aí se preparando, vai fazer a sua prova sem medo de fracassar, porque ela não mede quem você é, ela mede o quanto você está preparado para fazer aquelas questões. E um pouquinho de sorte também vai te ajudar. Então, não tenha medo de fracassar, porque uma hora, se você continuar estudando e se lapidando, uma hora vai chegar a sua vez. É isso, eu desejo bons estudos para quem está se preparando, que estudem com calma, com tranquilidade, treinando. E eu espero que muitas pessoas sintam esse gostinho da alegria de ver o seu nome lá na lista dos aprovados, porque é uma sensação muito prazerosa. Bons estudos para todos.